De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou aqui conversando com o Procurador-Geral do Trabalho do país, Luiz Antônio Camargo de Mello. Estamos conversando a respeito das tarefas, as atribuições, as incumbências do Ministério Público do Trabalho. Doutor Luiz, uma coisa que nós gostaríamos de saber, e certamente quem está em casa, o nosso telespectador, gostaria de saber também, quais os principais projetos e ações coordenadas que o Ministério Público do Trabalho implantou ou vem sendo implantados no sentido de prestar um melhor serviço à sociedade. Ou seja, enfim, como é que andam esses projetos todos, né? As coordenadorias, como é que estão sendo tocadas todas essas tarefas do Ministério Público do Trabalho? É importante prestar esse esclarecimento para a sociedade. A minha administração teve início no dia 22 de agosto de 2011. Então, eu estou quase completando 2 anos, ou seja, estou bem próximo, né, do fim do que eu espero seja o primeiro, né, de 2 mandatos. Mas na administração anterior foi realizado, isso provocou uma movimentação nacional de inúmeros procuradores, foi realizado um planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, nós definimos uma forma de atuação, tá? Nós definimos projetos nacionais e nós definimos que esses projetos nacionais seriam prioritariamente desenvolvidos por meio das nossas coordenadorias nacionais temáticas. As coordenadorias nacionais temáticas representam uma forma criativa que nós, do Ministério Público do Trabalho, desenvolvemos para suprir uma carência da lei complementar que rege o Ministério Público da União. Nós não temos, então, por conta dessa carência, câmaras de coordenação e revisão. Nós temos apenas uma Câmara de Coordenação e Revisão. Então, precisamos criar as coordenadorias temáticas nacionais para fazer fluir toda a atividade institucional do Ministério Público do Trabalho. Então, a questão que envolve o trabalho escravo contemporâneo é enfrentada pela Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que eu já coordenei. A questão do trabalho infantil, pela Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Regularização do Trabalho do Adolescente. E assim vamos, em relação às questões que envolvem a discriminação, a liberdade sindical, o meio ambiente de trabalho, as questões que envolvem as fraudes no contrato de trabalho, né, na área privada, na área pública, e também as questões que envolvem os trabalhadores portuários e aquaviários. Então, nós temos uma atividade muito interessante, né, e uma atividade que vem fazendo com que o Ministério Público do Trabalho se apresente para a sociedade como um grande parceiro. É um detalhe importante, eu aprendi isso muito cedo. Eu tenho quase 24 anos de Ministério Público do Trabalho, eu aprendi cedo. A nossa intervenção deve ser sempre de forma articulada. Por mais importante que seja a instituição, e eu tenho muito orgulho de ser membro do Ministério Público do Trabalho, e sei que a minha instituição é uma instituição importante, mas nós não vamos resolver nenhum problema sozinhos. Nós devemos atuar de forma articulada. A Justiça do Trabalho é um grande parceiro nosso. Então, Luiz, sobre a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ela foi criada aproximadamente em 2002, aí, né? Como era o cenário naquela época e hoje? Como é que o senhor analisa esse cenário, já que o senhor foi coordenador, inclusive, dessa coordenadoria, né? Eu participo da história da CONAET, eu gosto de dizer, desde antes da CONAET existir. Porque no ano 2000, nós participamos já de forma organizada e criamos a primeira coordenadoria nossa, nacional, que foi a Coordenadoria do Trabalho Infantil. A partir do ano 2000, nós começamos a atuar desta forma. Logo em seguida, nós criamos a CONAET, a Cor de Infância. Logo em seguida, o Procurador-Geral, então, na época, criou uma comissão e me designou para presidir essa comissão. E a partir do momento em que nós começamos a funcionar com essa comissão, nós já começamos a atuar organizadamente no enfrentamento ao trabalho escravo. O término dos trabalhos dessa comissão redundou na criação da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, eu gosto de dizer que eu sou membro da CONAET desde antes da existência da CONAET. Né? Sou, porque eu presidi a comissão que levou à criação da CONAET. Então, é uma coordenadoria que cresceu muito, é uma coordenadoria imprescindível para o Ministério Público do Trabalho. E eu digo mais, imprescindível para a sociedade brasileira, porque é por meio da CONAET que nós praticamos o melhor da nossa atuação articulada. Veja,
Em 1992, eu estava oficiando no Rio de Janeiro, eu sou carioca flamenguista, né? E eu estava oficiando no Rio de Janeiro e apurei uma denúncia que eu vi em um documento da Comissão Pastoral da Terra de trabalhadores mantidos em condição análoga de escravo. Foi minha primeira experiência nessa área, 1992. E aconteceu mais ou menos assim. Eu solicitei ao procurador-chefe permissão, autorização para ir até o local. Ele designou um motorista para me levar, nós fomos num carro da Procuradoria, um carro comum, um automóvel, e eu solicitei a participação de um auditor fiscal do trabalho. Então saímos, eu, o motorista, o auditor, no carro da Procuradoria e fomos fazer duas verificações. Hoje, eu não consigo contar aqui todos os integrantes entre órgãos públicos e privados que participam do enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Todos esses órgãos participam regular e periodicamente de uma reunião de um órgão chamado CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. É uma comissão criada, funciona em Brasília, ligada à Secretaria de Direitos Humanos. Dela participa a própria ministra, Maria do Rosário, participa também o ministro do Trabalho e Emprego, né? E mais uma enormidade de órgãos públicos e privados e que discutem todo o acompanhamento para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. É uma experiência democrática muito interessante. Ok, Tulio, nós vamos fazer só mais um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.